mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando Mais Longe de hoje, todo especial e super meigo, para falar de avosidades. Porque essa semana, amanhã especificamente, dia 26, é dia dos avós. E eu tô praticamente sozinha aqui nesse estúdio, porque eu não tenho ninguém aqui comigo. Mas parece que eu tenho alguém que vai chegar aqui para fazer par comigo hoje e não é o Thiago Lopes. Quem será que vem hoje? Oi? Tá chegando? Tá chegando? Gente, mas que pessoa atrasada! Tá chegando? Tá chegando. Devagarinho, bem devagarinho. Tá chegando, vocês não estão vendo, mas eu já tô vendo. Porque a pessoa tá chegando num estereótipo assim, ó, super antigo. A sua cadeira é pra lá, moço. Moça? Senhora? A sua cadeira é pra lá. Sim, é uma aventura. Mas pro lado, pro outro lado. Isso, por favor. Obrigada. Bom, se não tem o Thiago Lopes comigo, quem eu tenho aqui hoje? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Quem eu tenho aqui hoje? Marilinda. 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 Prima de Vera Linda, que é a nossa convidada de hoje. Muito próximo, Linda também. Linda também, Linda né? Porque também. já é um elogio. Eu adorei quando ela disse isso. Chama o nome e já elogia. É Marilinda, Vera Linda, Beto Linda, filho dela, Sharon Linda, todo mundo é linda. Todo mundo Michele, é linda. Clós Linda, todo Ai, obrigada. Samantha, todo mundo. Samantha Linda. E me diga uma coisa, hoje a gente vai falar de avosidades, a gente vai falar um pouco desses estereótipos aí de avô e avó, daquela avó de antigamente. E também... sou eu. É. Antigamente sou eu. A de antigamente é tu, né? E que não se fazem mais avós como antigamente. E aí eu queria saber onde é que tá Samantha, que ainda não nos deu bom dia. Cadê Samantha para poder falar com a gente? Vera Linda daqui a pouco tá com a gente também. E olha só, gente, que especial. Quando a gente fala de avós, e aí a gente vai ter Marilinda aqui falando com a gente tá falando de uma representação na nossa vida super importante na família. É um dia, e aí, que vem aí de herança portuguesa. Olha só quem tá ali chegando para nos dar bom dia. Samantha, bom dia! Bom dia! Eu já venho de plaquinha. O Thiago sempre arrasa no figurino. Ai, isso? muito obrigado. Então, não, hoje ele tá de Marilinda. Hoje a Marilinda, vovó da década de 70. E muito antes ainda, né? E aí, assim, o que eu queria pedir já de imediato, porque tem uma coisa que é super especial no dia de hoje, que foi um... Tricô. Também, mas além do tricô, que é bem importante, é um vídeo que conta uma música, na verdade, que foi escrita pela nossa convidada. E essa música, ela fala mas eu quero pouco... ver a Vera Linda primeiro. Não, mas a Vera Linda a gente vai ver depois, porque primeiro a gente vai ver a música e com a música a gente vai ver um pouco dessa relação de avós e netos. Então, por favor, vamos colocar a nossa primeira homenagem aí para o Dia dos Avós. É o pai do meu pai, é o pai da minha mãe. Eu não os esqueço, nem mesmo um segundo. É a mãe do meu pai, é a mãe da minha mãe. Eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Com os avós a gente sabe que se pode contar e que sempre nos socorrem se a coisa complicar. Estão sempre por perto, não costumam falhar. Bem feliz é quem tem os avós para abraçar. Bem feliz é quem tem os avós para abraçar. É o pai do meu pai, é o pai da minha mãe.
eu não os esqueço, nem mesmo um segundo. É a mãe do meu pai, é a mãe da minha mãe. Eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Os avós nos dão colo, carinho de montão. Pros avós tá tudo certo, não nos cobram perfeição. Eles contam histórias de bruxa e bicho papão. Cuidam dos seus netinhos com muita dedicação. Cuidam dos seus netinhos com muita dedicação. É o pai do meu pai, é o pai da minha mãe. Eu não os esqueço, nem mesmo um segundo. É a mãe do meu pai, é a mãe da minha mãe. Eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Pais educam os filhos com toda a dignidade, e os avós deseducam, isso não é verdade. Avós querem pros netos toda a felicidade. Fase nova da vida é a terceira idade. Fase nova da vida é a terceira idade. É o pai do meu pai, é o pai da minha mãe. Eu não os esqueço, nem mesmo um segundo. É a mãe do meu pai, é a mãe da minha mãe. Eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Eu me sinto segura, Oi? com eles vou pro mundo. Que Tiago, linda muito música. legal, né? Ó, então, o vídeo ainda vai ficar rolando um pouquinho, tá no finalzinho, mas a gente tá super feliz, né? Um trabalho da Marilice ali também, mas uma homenagem a todos os avós. E aí a gente não sabe por que a Marilinda não tá no vídeo ainda, mas, né, no próximo Marilinda estará lá, é isso? Marilinda estará. Yara, se cuide, dona Yara, que o ano que vem, Diva Caipira, aqui, ó, Marilinda vai estar lá. Olha, e já vou começar a treinar agora. Tia quieta, Thiago. Tia quieta. Samanta, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser avó, né? Ih, acho que Samanta não tá me ouvindo. Hoje a gente tá tudo meio confuso hoje, né? Eu até tô mais calmo hoje. Oi, tô ouvindo. Ai, que bom, por favor. Então vamos falar sobre o Dia dos Avós e o que é esse avô na família, né? A importância do papel dos avós na família. Olha o nosso delay. Oi, estão me ouvindo? Sim! Parece o programa aquele, né? Não! Você troca? Sim! Ó, o cabelo da Samanta tá branquinho igual o meu. É, não, pois então, mas ali é a idade chegando. Mas já. tu vê, enquanto a Samanta se conecta lá conosco, Portugal e Brasil tem o Dia dos Avós no dia 26, que é amanhã, né? Sim. Correto? É, por conta de Santa Ana. Por conta de Santa Ana. E tem alguns países, por exemplo, a Itália, que é dia 2 de outubro. Não sabia. Exato, dia do aniversário dos meus filhos. Pois então, seus filhos são ótimos, sabia, Thiago? Seus filhos Marilinda, são lindos. por favor. Desculpa, Marilinda, eu me confundo. E 2 de outubro, dia do aniversário dos meus filhos e da minha sogra também, sabia? Vó dos meus filhos. Nossa. É, dia 2 de outubro. Será que conheceremos seus filhos? Um dia conheceremos seus filhos, não, Thiago? Não conhece meus filhos? Não conheço seus filhos, não. Infelizmente. São umas figuras. Então tá, vamos falar sobre isso mais tarde. Mas vamos falar de avós agora um pouco. Vamos falar de avós, né? Porque a gente tá falando de neta e avô e neta, a gente é uma coisa que a gente ainda vai falar mais um pouco. Mas eu tenho uma saudade, assim, eu tenho uma avó ainda, viva, né? Um beijão, Noêmia, te amo. E uma saudade dos meus avós, aqueles que não estão mais comigo também. Tu sabe que a doutora Ariane esses dias fez uma pergunta agora no Facebook, perguntando assim, o que você aprendeu com seus avós? E aí a gente tem Oi, uma... gente, vocês estão me escutando? Ai, que bom, né? Então participe deste bate-papo, por favor. Ela tá mentindo para nós. Ela tá mentindo, ela acordou hoje. O que a Ariane falou para nós? Então, a Ariane, olha só, ela tá ouvindo, mas não tá respondendo. Aí não adianta.
E quando eu não quiser responder alguma coisa, eu vou começar a congelar a imagem. Isso aí tu congela, porque daí não responde. Pronto, resolvido o problema. Não, gente, programa ao vivo é assim mesmo, a gente vai dando do jeito que dá, né? Paciência. Congelou ainda. Não, descongela, Thiago. Volta, Thiago, volta. E aí, a doutora Ariane, lá de Santa Catarina, um beijo, Ariane, né? O teu trabalho é maravilhoso. E aí, o que acontece? Ela perguntou assim, o que eu aprendi com os... O que a gente aprendeu com os avós? E essa é uma reflexão bem importante, porque trata da intergeracionalidade, né? Trata daqueles conhecimentos que vem passando aí de pais para filhos, de filhos para... Ai, agora eu me perdi. Gente... Meu Deus do céu. Mas... pedagogos, né, comentam muito a respeito que até os 7 anos de idade formam o nosso perfil. Então, claro, é um momento que os avós estão muito presentes. Sim. Estão muito presentes da mesma maneira que os pais. Mas, então, eles têm uma importância muito grande no perfil, no nosso perfil, na nossa criação, na nossa educação. Mas não só isso, né, Tiago? A mudança na estrutura familiar mudou bastante. Então, se antes a gente tinha famílias muito grandes e as pessoas viviam menos, né? Então, a nossa expectativa de vida ali no início no início de 1900 era 40 anos. As pessoas não chegavam a envelhecer, né? Tinha recortes de jornal que diziam a senhora de 45 anos, né? E aí, pensa, hoje com 40 anos tá Tipo, tô eu, né? 45 anos uns 10 anos atrás, a Samanta saindo na noite. Isso. Né, Samantinha? Ó, Samantinha. Eu quero saber se a Samanta vai participar desse bate-papo de hoje, porque como psicóloga, nossa, ela tem muita coisa para contribuir, principalmente no papel do idoso, do avô, na nossa vida, né? Na criação dos netos. Com certeza, né, Michele? Então, primeiramente, a gente tem que falar que ambos ganham com essa convivência, né? Avós e netos ganham com o convívio, né? Os netos, em primeiro lugar, eles aprendem, né, a respeitar os idosos nesse convívio com os avós, né? E os avós ganham muito também, né? Essa convivência, ela pode... diminuir sintomas depressivos, né? Os idosos acabam tendo mais energia também, né, para lidar com os netos, então ficam mais ativos, né? E mais atualizados, né? A gente vê hoje, nessa época de pandemia que a gente está aí vivendo, né? Muitos netos ajudando os avós aí a mexer nas tecnologias, né, ultrapassando essas barreiras tecnológicas. Então, com isso só tem ganhos. Isso é verdade, né? E a gente até comentou, né, antes tinha a questão só da troca de avós, dos avós com os netos, os avós ensinando. Uhum. E igual a Samanta comentou hoje, é de ambos. Porque os netos ensinam muita questão tecnológica para os avós. E olha, netos com 2, 3, 4 anos já estão aqui, ó, no telefone e auxiliando os avós de alguma maneira. Então, e às vezes, ou não só tecnologia aqui, mas às vezes até no controle da televisão, né? Eu acho que são várias tecnologias aí que os netos conseguem. Olha, controle de televisão é uma dificuldade. Por isso que eu ando, ó, Marilinda, eu ando com esse aqui, ó. Esse botão. É isso? Se eu quiser falar, eu aperto aqui, ó. E o que é isso exatamente? Daí quer dizer que eu quero falar. Ah, tu quer falar? Se eu quiser trocar de canal, eu aperto aqui. Daí lá no residencial que eu moro, eu aperto aqui, daí vem alguém e troca de canal para mim. Mas olha só. Adorei. Viu só? Daí eu aqui. Que bacana. Eu tô aqui é porque eu quero falar. Aqui um cafezinho. Aqui me ajuda a ir ali na rua. Então, sempre tem alguém assim... é um pouco difícil quando eu quero conversar com os outros, porque daí, às vezes não querem conversar comigo, daí eu aperto aqui, daí isso não vem. Não sei se eu falo demais ou... Como que é o nome desse aparelhinho, Thiago? O nome, Thiago, também tá com problema auditivo. Acho que a gente vai ter que falar com alguém do problema auditivo. Mas porque de manhã eu não gosto de usar. Tá aqui, ó. Mas de manhã... Tu tá o estereótipo mesmo, né? Gente, vocês me perdoem, esse estereótipo ele já tá vencido, a gente já sabe, é tipo aquele meme que expirou, né? A gente já sabe que muita coisa aí já venceu nesse estereótipo, mas... Tá aqui, ó. É porque, na verdade, eu coloco quando eu quero escutar alguma coisa que eu quero escutar. Então, se eu não quero escutar, eu não quero escutar a Samanta agora. Sobre isso, e sobre não querer escutar
aquilo que a gente deve escutar, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, então a gente não sai daí, que a gente vai se ajeitando por aqui. Acho que no próximo bloco o Thiago volta e volta bem direitinho, como o Thiago, e aí a gente já volta para o próximo bloco, não sai daí. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Gente, voltamos e a pedidos, Thiago Lopes não volta. Quem fica comigo o programa inteiro é Marilinda. Fazer o quê, né, Thiago? Acabou de perder seu posto de apresentador. E junto com o Thiago, quer dizer, junto com Marilinda, temos Vera Linda hoje conosco. Bom dia, Vera Linda, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Ê, alegria! Que bom que estás conosco, seja muito bem-vinda. E aqui a gente está falando, então, dessa avó, dessa mudança nesse perfil dos avós. Mas a gente já queria começar te perguntando, porque a gente apresentou no primeiro bloco a música, a homenagem para os avós. O que te inspirou a escrever essa música? Já rolou a música? Já, e estava linda! Então nos conta. Gente, essa música, assim, como a voz, né? Como a voz, a gente tem essa relação com os filhos, né? Ela nos desperta outros sentimentos. E a gente ouve muito falar, puxa, que está deseducando meu filho. A gente, na verdade, vira uma mãe com açúcar. Aí você fica pensando, quando tu vê aquela criancinha ali, fazendo manha, querendo coisas, e a gente dá vontade de fazer o que o neto quer, né? Aí vem aquelas histórias também, a gente fica realmente, aí fica mesmo. Bom, é muito bom. E quando tu tem um neto, não pode fazer tudo que passar educação, regras, e com o neto pisa. E eu acho que assim, as pessoas vão pensar no papel da avó. Né? A pessoa tem perante. E quando eu estou falando que canta essa emoção que a gente tem, as pessoas param, pensam. E tem outra questão que vocês devem ter percebido, e quando tu canta assim, a pessoa está pensando, como é que é o nome do pai do meu pai? E Vera Linda, Vera Linda, deixa o... nós vamos ter que... a gente não está te ouvindo muito bem aqui no estúdio, então nós vamos pedir para a produção... Não, nós vamos pedir para a produção dar uma olhadinha na questão da tua conexão com a internet, tá? Porque essa história é linda da música e aí não pode ter uma falhazinha para o nossa audiência ouvir. Até porque tem uma coisa que tu falou e que a gente conseguiu entender bem, que é essa história da mãe com açúcar, né? Dessa coisa da avó que pode tudo, né? Muitas vezes o pai e a mãe não podem tanto, mas os avós acabam, numa segunda oportunidade, se permitindo fazer coisas que os pais não podem. Então não necessariamente os avós estragam os netos, né? Não estragam, pelo contrário, é o afeto necessário. Isso aí não existe. Existe. Existe? Não sei se existe. Com exceção dos avós dos meus filhos, o resto dos avós não estraga os netos. Ah, tá. Hashtag fica a dica, né? Mas queria... Mas você sabe, Thiago... Diga. Você estava falando isso de estragar os netos também. Eu acho que um ponto que a gente tem que destacar hoje, que muitos pais acabam delegando, né, os cuidados dos filhos para os avós, né? E esse papel a gente tem que alertar, a gente tem que saber delimitar esses papéis, né? Samanta, tu falaste uma coisa fundamental, que é a exploração da mão de obra idosa.
né? A gente fala muito da exploração da mão de obra infantil, mas agora falando super sério, o quanto hoje se delegam para os avós o cuidado com os netos e há uma sobrecarga neste cuidado, né? E muitas vezes uma confusão de papéis aí. Avô é avô, pai é pai, né? Hoje a gente vai ter um Endireite com a doutora André, e a gente até vai falar um pouquinho sobre essa coisa da responsabilidade dos avós, e aí, mas isso é lá no último bloco, gente. Então, tipo, não sai daí, porque a gente tem Endireite sobre o direito dos avós. Porque eu quero saber de todos vocês, qual mãe, qual pai que nunca ouviu? Na casa da minha avó pode. Minha avó deixa. A minha avó deixa, e deixa mesmo. Então, assim, mas esse ponto a gente tem que atentar. Existe uma responsabilidade que é de pai e mãe, de fato, e existe sim, hoje, uma sobrecarga. E vamos combinar que agora no período de pandemia, em que muitos pais estão tendo que fazer home office, ou que estão tendo que voltar aos postos de trabalho, e sem as escolas em funcionamento, há uma dupla sobrecarga dos avós, né? E aí a gente também tem que pensar aí na contradição, né? Os avós hoje, como grupo de risco, muitas vezes também tendo que cuidar dos seus netos. Então, mas às vezes é uma questão cultural também, né? Eu falei um pouquinho da Itália. A Itália, mais de 60% dos avós cuidam dos netos até os 2 anos de idade. Então é uma questão cultural da Itália. sim. Então, na verdade, claro, a questão do Brasil, a gente tem muito essa questão de exploração dos avós, mas talvez a gente tenha um pouquinho desse resquício, assim, de outras culturas. Pode ser, mas ou pode ser só o nosso jeito mesmo. Tu imagina, em casa, às vezes a patroa me explora. Bota lavar a louça, agora nessa quarentena eu passo lavando louça. Eu não vou comentar sobre isso, Thiago. Vamos voltar para Vera Linda. A Vera Linda aqui, que foi avó cedo, foi avó com 53 anos, é isso, Vera Linda? 53. Então, Mas a mãe da minha neta, a avó da minha neta, a mãe da mãe, tinha 38 anos. imagina, avó de 38. Tem mulher que ainda não foi nem mãe, 38, né? E a gente está deixando para ser mãe mais tarde. E a minha vovó, como eu digo, né? Ela foi aos 38 anos, a vovó Lulu. Então, a vovó Lulu vai ser uma senhora que nem idade, né? Uma mulher linda, pra frente, moderna. Então a gente tem aí uma mudança nesse perfil das avós também, que não é mais aquela avó que fica em casa fazendo tricô, fazendo bolo, né? Muitas vezes os netos têm aquela expectativa da avó, e não, é uma avó que tem a questão do afeto, que tem a questão da intergeracionalidade, mas que tem uma vida, e uma vida super produtiva, né? Uma vida intensa, uma vida de... O que tu tá mexendo aí, Thiago? Eu jogo dominó. Tu joga dominó, Thiago? Meu esporte é dominó. E tu, Vera Linda, o que tu faz? Conta pra nós nesse novo papel de vó moderna. Olha, com a minha neta mais velha, com a minha netinha de 10 anos, a Manuela, a gente faz slime, a gente viaja, a gente passeia. Então, a gente inventa história. Então, cada neto de um jeitinho, né? Então, ontem estava conversando com ela sobre a matéria e ela disse, vó, tu me leva em lugares que eu nunca fui. Eu adoro fazer slime contigo. Então, a Manuela, que é a mais velha, a gente tem esse papel. Já com o meu netinho, 2 anos, né? Eu já tenho a questão de exercitar a música. Então, a gente está produzindo agora uma música que vai ficar pronta. Rolando, que é uma música nova que eu fiz para ele. Então, ele é instrumento, é cantar música, né? O Benjamin, ele é muito musical. Então, cada neto, né, eu desenvolvo um tipo de atividade de acordo com a habilidade dele e de acordo com a característica dele, com aquilo que eu gosto. Eu gosto muito de brincar com os netos, eu adoro brincar com os netos. E tu? Ler história, sabe? Mostrar lugar, contar história de lugar. É tudo cultural, sabe? Eu não sou da cozinha, eu não sou... Eu sou aquela avó que vai cozinhar ovo que consegue queimar os ovos cozidos. Isso é importante, né? A gente fica na expectativa que na casa da avó tem comida boa e que toda avó cozinha. Mas
a gente também tem um outro jeito agora, principalmente por conta da pandemia, que é um jeito diferente de se comunicar. Porque nem todos os avós estão podendo abraçar os seus netos. E aí a gente tem hoje no Palavra do Especialista uma coisa muito legal que está acontecendo lá no Solar Anitta. Então eu já queria chamar o Palavra do Especialista para ver o que está acontecendo lá entre avós e netos. Chama aí o Palavra do Especialista. A ideia do robô nasceu da necessidade da privacidade. Lá em março, quando a pandemia começou, nós imaginamos que era necessário a gente aproximar os nossos residentes dos familiares. A primeira ferramenta que surgiu foi o WhatsApp, que era o que estava mais à mão e mais fácil de utilização. Só que nós começamos a perceber que alguns dos nossos residentes não conseguiam segurar o telefone por muito tempo. Então sempre tinha um técnico de enfermagem que ficava ali para segurar o aparelho telefônico e ficava ouvindo as conversas, o que me lembrava muito alguns dos familiares. Então nós fomos atrás de uma solução e começamos a pesquisar e conversando com um amigo que é médico, trabalha com telemedicina, gosta de tecnologia, ele nos sugeriu, quem sabe tu coloca um robô lá. E nós imediatamente compramos a ideia e botamos em uso. E foi uma solução bastante legal, porque a pessoa consegue dirigir o robô até o seu familiar e o idoso que está no residencial tem uma imagem melhor e maior do seu filho, filha, sobrinho, enfim. Então tem sido uma experiência bem legal. Ai, tô tranquila que eu falei contigo. Eu tô preocupada aí. Não? Ele faz parte do casamento. Nossa, que bacana esse trabalho que está sendo feito lá no Solar Anitta. O robozinho é muito legal. Eu quero mudar de casa. Eu não quero mais. Eu vou querer passar um tempo. Eu quero passar um tempo lá onde o Marcos está. Eu também acho que. Marcos, um super abraço aí. Parabéns. Só que eu quero ser cuidado pelo Marcos. Tá, aí isso é outra conversa. Deixa eu falar com o pessoal do Facebook aqui. Para tudo. Para tudo, deixa eu dar oi. Eu não posso ser cuidado pelo Marcos. O Marcos de um lado e o robozinho do outro para falar com a minha família. Depois eu converso com o Marcos sobre isso. Deixa eu dar oi pro pessoal do Facebook aqui. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. A Kátia, fui avó aos 40 anos. Hoje ela está com 17 anos. Ó, outra avó nova aí, ó. Aqui, a Samanta Mota, Divas da Alegria, Vera Linda. Ai, nos chamando de apresentadores maravilhosos. Achei que ninguém ia reparar que eu tava com um negócio super show no meu cabelo hoje. Marilice com a gente, Rosa Maria, a Lucy Rezende. Ai, obrigada, gente, muito obrigada. Hoje eu tô precisando, né? Ninguém me elogiou. Não, todo mundo te elogiou, né, Mari Linda? Todo mundo te elogiou. Bom dia, Luiz Paulo. Então, assim, gente, olha, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Avô é tudo de bom. Quando nos cuida, quando é afeto, quando é presença. E falando sobre isso, eu queria dar um super agradecimento aí aos nossos parceiros que nos apoiam, o Solar Anitta, Senescentes, Clube 60, Samiras Equipamentos Médicos e as Funerárias Reunidas também. Então, não sai daí que a gente já volta e no próximo bloco a gente tem surpresinha especial. Então, não sai daí, já voltamos. Beijinho. Mais longe, oferecimento Solar Anitta, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com Mais Longe e agora
De imediato, eu já queria chamar uma coisinha que é muito fofa, que é o nosso Fala Mais Perto de hoje, porque é dia dos avós, mas quem melhor para falar com os avós do que os netos? Então eu queria chamar Marina e Caio. Oi, o meu nome é Marina. Meu nome é Caio. E hoje a gente veio falar um pouco sobre a nossa convivência com os nossos avós através da quarentena. A gente convive com eles através de mensagens no WhatsApp, de chamadas de vídeos, de chamada de voz e muito mais, né? Porque tem várias opções de falar com as pessoas. Mas que a gente também faz, né? Uma opção que a gente também convive com eles é a gente indo lá na casa deles através do portão, através das grades. Eles ficam ali num lado e a gente fica do outro. E daí a gente fica com máscara e com álcool em gel no bolso e fica conversando como é que tá indo o negócio do coronavírus, comentando um pouco sobre a nossa vida. Isso. E eu também queria desejar, como já tá chegando daqui a pouco o Dia dos Avós, que no caso é domingo, eu queria desejar um feliz Dia dos Avós para todos os avós que são importantes para todo mundo. Um beijo. Tchau. Gente, eu aguento com essa fofura toda. Eu disse que eu ia conhecer os filhos do Thiago. Agora eu conheci os filhos do Thiago e vocês também. E Thiago não sabia, né? Então, Thiago, os teus filhos são muito fofos. Obrigado. Karina, Marina, Caio, beijo, muito obrigada aí por nos ajudarem a fazer essa homenagem de Dia dos Avós. Diga, Sá. Ela vai ficar no teu lugar apresentando o programa. Não tenho dúvida. Eu perdi meu lugar para Marina. E vendo eles falar agora, assim, me emocionei bastante. Sim, os avós paternos e maternos, eles foram fundamentais, assim, desde do primeiro dia, assim, eles nasceram prematuros. Então foi bem punk, assim, um bom período no hospital. Então os avós e os padrinhos, assim, foram, nossa, fundamental, assim. Beijão a todos. Então eu vou te deixar recuperar um pouquinho. Tá. E Vera, linda, nos conta um pouco dessa relação, assim. Vamos falar um pouquinho, né? Como é que tu percebe essa mudança hoje no papel dos avós, né? Tu falou agora dessa avó nova, mas tu tem percebido mudança desse jeito dos avós de hoje? Olha, eu acho que os avós mudaram, mas o pensamento coletivo dos avós não mudou. Quando a pessoa se refere aos avós, eles sempre imaginam uma senhorinha pequenininha, bem rechonchudinha, com cabelo branco, né, batendo um bolo, que é a imagem da Dona Benta. E não é mais assim. Inclusive, um dos meus objetivos do meu trabalho artístico é tentar mudar essa imagem no coletivo, né? Até tem uma amiga minha que brinca, né, que estava com um namorado novo. Aí ela diz assim, o meu namorado chegou em casa e contou, arrumei uma namorada, ela é avó. Aí as pessoas, tu tá com uma pessoa muito velha. Então, na cabeça das pessoas, sabe, o avô tem essa figura. E hoje a gente mostra para o mundo que ser mãe mais tarde, né, tá encontrando com aquela geração que foi mãe mais cedo. É verdade. Então, os avós acabam sendo avó mais cedo, né? Então, aquela geração que foi mãe aos 20, aos 18, aos 16, a avó é uma avó também jovem, né? Então, tá vendo esse encontro de gerações, um novo tipo de avó. E a avó de hoje é uma avó que viaja, é uma avó que namora, é uma avó que está na faculdade, né? Porque a avó de hoje, na verdade, essa imagem de vó que nós temos seria a bisavó, né? A gente é uma geração que tá com mais vitalidade, seria uma bisavó. Se bem que nós temos aí essas nossas divas da alegria maravilhosas, né? Que estão aí com 90 anos, 93 anos, com toda a energia do mundo, né? Isso. Então, nem sempre essa avó antiga é aquela avó que estava quietinha em casa fazendo bolo. Tem essa avó de 90 anos hoje aqui e descobriu o mundo, que está andando pelo mundo. Na verdade, tá cheio. Não é um e outro, tá cheio.
Isso, Vera Linda, que tu está nos colocando é bem importante, porque a gente está convivendo com mais gerações dentro de casa. A gente tem sim bisavós morando junto, quer dizer, convivendo hoje, né? Os avós, os bisavós, e a gente está vendo o quão diferente têm sido as relações, mas as relações de afeto, elas permanecem, né? E essa é a importância, eu acho que é o que a gente está falando o tempo todo, né? O quanto o amor e a relação de afeto dos avós são importantes para o desenvolvimento das pessoas. É isso mesmo, Samantha? É isso mesmo, né? E quem não tem, no convívio, você vai criando memórias, né? Então, a transgeracionalidade, né? Que fala assim, e aquela receita da minha avó. São isso que perpetua nas famílias, né? Quem não tem uma receita de família? Pois então, tu sabe que da minha avó, Laude, eu tenho uma receita de risoto, que eu faço até hoje. É o melhor risoto do mundo, é o da minha avó Laude. Polenta com galinha era da minha avó. Legal! Meu Deus Uau! do céu. Uma delícia, assim, aquela polentinha molezinha. Nossa, que delícia. Coisa de gringo, né? Me deu uma vontade de comer agora. Dá uma saudade da velha. E dos teus avós, o que tu tem de memória? Dos meus avós, eu tenho do meu avô, porque a minha avó, a mãe da minha mãe, no caso, eu não a conheci, ela faleceu muito cedo, mas o pai da minha mãe, eu conheci, eu passava as férias na casa dele, era em Santa Maria, eu em Porto Alegre, ele em Santa Maria. Então eu sabia que chegava no verão, eu ia pegar o trem de Porto Alegre, ia para Santa Maria, ficar com meu avô pelo menos uns 20 dias, um mês. E ele tinha uma nova esposa, que era a avó Negrinha, que foi que eu conheci, e que ela tomava muito chimarrão. Ela me ensinou a tomar chimarrão e a jogar carta. Essas memórias como eu são adorava importantes. ficar lá. Sim, quando eu jogo carta eu lembro dela, que ela era minha avó postiça, mas é uma avó que eu amava muito. E o meu avô, assim, eu era doida pelo meu avô. Muito, muito. Ele me chamava de véia Lúcia. E aí a gente pode lembro os apelidos, né? E a gente até pode conversar um pouco também sobre os modelos de avós. A gente está falando um pouco dos estereótipos e bem isso, né? Essa imagem da Dona Benta que a gente tem ainda da avó, mas o quanto hoje a maioria dos avós e das avós não se encaixa nesse modelo. Né? Hoje a Marilinda está aqui tentando ser a nossa Dona Benta, tá faltando um pouco de gordurinha nessa barriguinha aí, né, Dona Benta? Mas o quanto muitos dos estereótipos ainda tem. É porque tô fazendo exercício 3 vezes por semana. Deus livre. E aí a barriga ela fica meio que tanquinho. Tu tá com tanquinho. O tanquinho tá um pouquinho grande, mas é muito exercício. Tu sabe que eu brinco que eu também tenho barriga de tanquinho. Só que no meu tanquinho tem um travesseirinho. Voltando. Danada! Mas todo mundo vai estar com travesseirinho quando terminar a quarentena, né, gente? Sim. Tá todo mundo com almofada, travesseiro, né? Pois então. E aí, é bem normal. E até a nossa família, né, Vera Linda? Eu sou primo da Vera Linda, claro, né? A gente trabalha muito com artesanato e hoje eu trouxe um artesanato que eu fiz, ó. O que tu fez? Esse aqui é botões dentro do vidro. Botões dentro do... Daí tu coloca, olha só, tu vê a criatividade da nossa família, né, Vera Linda? Coloca botões coloridos dentro de um vidro. É um trabalho enorme. E olha muito só, difícil. Tu pode, a variação pode ser enorme. Pode só botar botões rosa, azul, coloridos. Então, olha, foi eu que inventei. Eu vou patentear. E a criança vai aprendendo cor, né? Isso, vai separando depois botões por cor. Realmente, isso já dá para ajudar na didática da criança, no tema de casa, tá certo. Olha só. Família, Olha né? Ali. Não, família defende. Fala, Samantha. Fala. Diga, Samantha. Eu vou dar um para ela. O Thiago falou uma coisa, a gente está falando sobre estereótipo, né? Meu fone aqui que eu acho que tá dando... Não, pode falar que a gente está te ouvindo. Tá, falando do estereótipo, né? Fala assim, dessas coisas que os avós fazem, né? Então, o Thiago já tá vestido de uma forma que não é essa nova avó, aí, ó, ele se olhando aí. Mas eu queria saber da Vera Linda,
eu sei que você faz um monte de projeto, você tem o projeto da princesa, eu queria que você falasse que você é uma avó, assim, de 1001 projetos, e lindos esses projetos. Então eu queria conhecer, eu queria apresentar para todo mundo o seu projeto da princesa. Viu? Para não dizer que é meu último dia. Eu sou escritora, né? Até em decorrência de tantos filhos, né? Porque a gente tem que contar a história para as crianças, e as minhas crianças não se viam nos livros de histórias. Então eu criei um mundo inteiro, o mundo todo, tipo Wakanda, assim, sabe? O reino tropical, com a carinha de cada um deles. Então eu tenho uma princesa, eu tenho o rei, tem a rainha, tem as fadas, onde nós representamos os tios, os avós também estão nesse livro, né? Então eu criei a Princesa Violeta, que é a primeira princesa negra dos contos de fadas do Brasil, onde tem também a primeira fada negra, primeiro casal de rei e rainha, né? Porque também nos contos de fadas nunca coloco a família inteira, né? E nesse conto eu coloquei pai, mãe, tios, avós, tá toda a família lá. Botei toda a nossa família lá para a gente poder se ver. Para poder contar essa história para os meus filhos e depois para os meus netos. Depois eu fiz mais um outro livro chamado Lilinda, em Minha Amiga Rosinha, que eu trago também uma família inteira, pai, mãe, irmãos, escola, né? Aí tem o primeiro Anjo Negro da Literatura. Depois eu fiz contos, né, e poesias que estão em coletâneas gaúchas, que é da Casa do Poeta Latino-Americano, foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, que é também do Instituto Luso Brasileiro. Então eu tenho contos e tenho poesias que viraram vídeos, viraram filmes. Então eu tenho uma história a minha história é de música, literatura e audiovisual. E é isso que eu passo para os meus netos, é esse gosto pela arte que eu passo para os meus netos, porque os meus filhos já estão, né? Meus filhos já estão na arte. E os netinhos eu estou sempre em função de criar uma música, de criar uma história. Minha neta agora eu estou fazendo para ela uma história, que ela vai ser protagonista da história. O meu neto está ajudando a compor a música da Galinha Carijó, que está quase pronta. Né? Então a minha arte está em função da família, de nos retratar e nos expressarmos através da arte. Vera linda, conhecer a tua história, conhecer o teu trabalho e pensar nisso como um legado e uma herança que tu deixa para os teus netos é uma inspiração, né? Quando a gente está falando aí de avosidade também é isso, é esse legado e essa herança aí que a gente deixa para os netos. E a gente vai, então, fechando esse terceiro bloco com muita risada, né, e com muita alegria. E não sai daí que a gente já volta no quarto bloco com muita informação também. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com Mais Longe aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV para falar de avosidades. A gente está com a Vera Linda e com a Mari Linda também. E com Tô com a foto dos meus netos aqui, dá para nós colocar? Não, porque a gente não tem coisa de CD aqui. Ai, Deus do céu, hoje eu tô assim, ó, numa saia justa que vocês não têm ideia. Mas enfim, Samantha... eu tô gritando, eu não sei por que eu tô gritando, eu tô bem gringa, eu acho que isso sim é a herança dos meus avós, né, que é a questão de gringa, de falar com as mãos, isso aí eu tenho muito dos meus avós. E aí neste último bloco, bloco já, né, passou voando, a gente tem gente, ó, foi rapidinho. Nós nem falamos, né, Vera Linda? Vocês quase não falaram. Nem começou. Nem começamos o programa. Mas agora eu já queria chamar de imediato o Indireite-se pra gente falar de uma coisa que é bem importante, que é o direito dos avós. Então, doutora Andréa André, que aí vai nos dar uma explicação, que vai estar com a gente agora com mais frequência, advogada super especial e super esperta, vai nos explicar. Doutora Andréa André, sobre o direito dos avós, como é que funciona esse negócio aí de visitação? O que a gente tem para falar sobre isso?
Bom dia, tudo bem? Excelente assunto. O direito de convivência dos avós com os netos. O que nós já pensávamos dessa forma há uns 20, 25 anos atrás. Inclusive julgados anteriormente à lei eram feitos nesse sentido. Mas apenas em 2011 nós tivemos a Lei 12.398 que positivou, trouxe para o nosso ordenamento jurídico, através de uma alteração de um artigo do Código Civil, o direito do avô à visitação. Por um outro lado, nós também temos o direito do neto. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança que seja criada no seio da família, garantindo a convivência familiar, e esse familiar não é apenas o pai e a mãe. E com isso garantindo um desempenho, um desenvolvimento total, amplo dessa criança. Ou seja, a convivência entre os avós também é um garantidor desse desenvolvimento pleno. De que forma? Através de um resgate da sua história, das suas raízes. Também é uma convivência positiva, no sentido de que ela está tendo seu autoconhecimento e também favorecendo a parte afetiva e a parte moral. Infelizmente, nem todas as famílias são harmônicas. Se não for possível, for proibido esse tipo de convivência entre os avós, nós temos uma alienação parental. E neste momento, nós vamos precisar do judiciário para compor essa ação, essa demanda de visitação. Mas, porém, antes disso, as varas de família, a grande maioria, tem mediadores judiciais, os quais tentam compor entre os familiares da melhor forma um acordo de visitação, fazendo com que não seja necessário a judicialização deste pedido. Mas cabe salientar que pai é para sempre, mas os avós também são. Muito obrigada, adorei estar com vocês e até a próxima. Doutora Andréia, muito obrigada. Nós que agradecemos. E os esclarecimentos foram fundamentais, né? Porque hoje a gente vive aí momentos em que os casamentos, quando se desfazem, muitos avós acabam sofrendo, muitas vezes com a proibição de verem os seus netos. E isso a gente também tem que esclarecer, porque avô e avó é para sempre também. E é impossível a gente pensar na nossa infância, e no meu caso com os filhos também, a vida sem avós. A minha infância toda foi envolvendo meus avós, a infância toda dos meus filhos é envolvendo os avós, então, é 100% os avós estão envolvidos, então não tem como... A gente sabe que nos conflitos familiares a gente pode ter, sim, questões mais delicadas, mas o que a gente quer hoje destacar e comemorar e celebrar nesse Dia dos Avós é a positividade aí dos avós, né, da presença dos avós nas nossas vidas. E a Vera Linda aí nos trazendo um exemplo de avosidade, que é essa avó moderna aí, né, que cuida e que deixa um legado tão bonito aí na vida dos avós. Eu tenho uma dica. Oi. Diga, Samanta. Eu tenho uma dica. No domingo, Dia dos Avós, já que está todo mundo, né, em distanciamento social, assistir um filme junto, que é um filme muito bacana, que fala da relação também dos avós, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Quem já assistiu esse filme? Tô levantando a mão aqui. Dá para o neto colocar lá o filme em casa, dá para a avó colocar e ficar aí, ó, no WhatsApp, poder fazer troca, conversar sobre o filme. O filme é uma aventura e é muito bacana. Olha aí, tá aí a dica, hein? Metendo aqui, mas deixa eu vender meu peixe. Por favor, Vera Linda, agora venda seu peixe, por gentileza. Essa música as divas cantaram, está no Spotify, está na Amazon. Sugiro que as pessoas mandem o link da música para toda a família, para poder homenagear os avós. Então, mandar a música, meus avós são demais. Onde o neto pode, inclusive, gravar e cantar. É o pai do meu pai, vô Mauro, é o pai da minha mãe.
Avô Carlos, eu não os esqueço, nem mesmo um segundo. É a mãe do meu pai. Avó Carla, é a mãe da minha mãe. Vó Cíntia, para a criança exercitar o nome dos avós com música e mandar gente para eles. Que linda acho que é voz, Vera um Linda. presente muito lindo. Tu vê que a voz é de família, né? Essa voz linda que a gente tem. É o pai da minha mãe, eu não os esqueço, nem mesmo um segundo. É a mãe do meu pai, a mãe da minha mãe, eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Que eu me sinto segura, com eles vou pro mundo. Assim, os avós a gente sabe, pode contar, e que sempre nos socorre, se a coisa implicar, estão sempre por perto, não costumam falhar, bem quem tem, os avós vai abraçar, feliz é quem os avós para abraçar. Aê! Hoje esse programa tá um arraso, né? Vamos ficar até meio-dia aqui hoje. Porque a gente tem Mari Linda, Vera Linda, tem música ao vivo, tem informação, olha. Não, olha, hoje... Tá bonito. Tá bonito demais hoje. E o que tu tem para falar um pouquinho dos teus avós? Teus avós, assim, uma meus história. Meus avós, posso dizer que viraram modelos depois dos 80 anos, né? Porque lá em casa é assim, né? A gente tem vários tipos de exploração dos avós, né? Da mão de obra. E aí eu digo, eu não tenho filhos, meus, né? Isso aí nós vamos ter que perguntar para André. E aí, o que aconteceu? Deixa eu aqui até me... O que eu comecei a fazer? Eu botei meus avós no serviço. Eles foram fazer o primeiro ensaio fotográfico e viraram modelos da minha empresa, gente. Então eu queria mandar um super beijo pro seu Dirce e pra dona Laude, porque olha, eles estão muito lindos aqui. Até não vou me tapar aqui. Que lindos, querido. Pra do meio. Eu também virei modelo da maturidade, meu amor. Então, também sou uma modelete. Então, e aí esse negócio de modelo da maturidade tá super na moda, mas também porque as pessoas estão vivendo mais. Então aqui, eles estão com 82 anos, aqui 83, fizeram um segundo ensaio fotográfico depois disso. E no segundo ensaio fotográfico, meu avô até basquete foi jogar, né? Porque tava maravilhoso. Então eu queria dar... Então, assim, um super beijo para eles que viraram modelos depois de madurérrimos, mas... E aí meu avô sempre me cobrando cachê, né? Porque gringo é gringo em qualquer lugar, né? Sempre me cobrando cachê. Eu digo que um dia eu vou pagar, né? Aí é direito trabalhista, os advogados trabalhistas que, por favor, procurem meu avô para orientá-lo. Tá no caderninho lá anotado. Tá no caderninho. Mas, gente, um super beijo para meus avós. Eu fiz meu ensaio agora com a minha filha também. O primeiro ensaio fotográfico foi neste ano com a minha filha também. E quem é tua filha, Vera Linda? Que a gente não contou quem é tua filha. Eu fiz um book em dezembro e aí já em fevereiro eu tava modelando, em março eu tava modelando com ela. Fiz 2 campanhas, né, de calçados, eu e a minha filhota. Tipo, está de modelo da maturidade, assim, uma senhora bem idosa, aqui estou. Bem idosa, a gente, né, vai discutir sobre isso. Como que é o nome da sua filha famosa? Eu tenho 3 filhos famosos, todos são atores. Eu sei que tem um modelo, eu tenho a Sharon Menezes, eu tenho a Menezes, que está na Netflix agora fazendo a Irmandade, e tem o Dreyson Menezes, que está na Amazon, e também está fazendo um espetáculo online já, teatro online, ou seja, o pessoal é tudo da arte. Maravilha! Aí eu, com 63 anos, virei modelo, né? Então, se quiserem, por favor, me chamem, estou à disposição para os avós. Tu vê, eu, Vera e Marilice, modelos. Isso aí. Agora, né, tu tem uma prima Marilinda. E bom, gente, eu queria muito te agradecer, Vera Linda, pela tua presença, pela tua alegria aqui com a gente. Samantha, muito obrigada e parabéns pela tua qualificação no mestrado. Feliz Dia dos Avós. Olha a Samantha deixando. E deixar um super parabéns para Samantha, que agora é uma psicóloga qualificada. Então, mais qualificada ainda? Mais qualificada. Então, fica o nosso aí, ó, reconhecimento público para ti. E, gente, muito obrigada aí pela parceria e audiência. Eliana, Rosa Maria, Cláudia... Os hóspedes do Solar Anitta. Os hóspedes do Solar Anitta que estiveram com a gente. Então, gente, muito obrigada. Eu vou falar mais baixo que eu tô gritando. Feliz Dia dos Avós a todos. Feliz Dia dos Avós para todo mundo, gente. Beijo.
Beijo. Um beijão pro Pedro Fiore. Cantem, vovô. cantem. E os avós, todos os avós. Beijos. Todos os avós. Meus avós são demais. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.